Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do canal Interior Esportivo RS. Hoje vamos trazer algumas informações sobre as nossas equipes do interior que estão nesse momento em preparação para Série B, no caso do Juventude, que já inicia nesse fim de semana, Série C, Ipiranga e Caxias, Série D, Guarani, Brasil de Pelotas, São José e São Luís de Juí, e Copas do Sudeste também para Juventude e Caxias, e algumas do interior pensando na Copa FGF, que inicia só em maio, mas muitas delas já estão em período de treinamento. Falar um pouquinho sobre a Copa do Brasil, que essas primeiras fases acontecem cada semana uma fase. Então nós já tivemos 4 fases da Copa do Brasil. Na terceira fase nós tínhamos Ipiranga de Erechim, Guarani de Bagé e Juventude. O Guarani foi eliminado pela Ponte Preta, derrotado por 1-0. O Ipiranga foi eliminado pelo Atlético, derrotado por 2-0. E o Juventude empatou em 1-1 fora de casa e passou nos pênaltis pela Tunaluz do Pará na terceira fase, e já jogou a quarta fase também em casa, recebeu o Águia de Marabá do Pará, venceu por 3-0, está na quinta fase. Essa quinta fase acontece só no mês de abril, depois da metade do mês de abril, então tem praticamente um mês, e o Juventude vai estar ali contra os clubes da Série A, que agora nessa quinta fase os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro também entram na Copa do Brasil. Então, um dos nossos gaúchos do interior, o Juventude foi o único que conseguiu chegar na quinta fase da Copa do Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre o Juventude ainda, porque a equipe inicia nesse fim de semana a disputa da Série B, no domingo, 4 da tarde, em Santa Catarina, em Florianópolis contra o Avaí, a estreia do Juventude na Série B. Depois da boa campanha no Campeonato Gaúcho, vem fazendo boa campanha na Copa do Brasil. Teve algumas saídas, como o zagueiro Abner, que foi negociado. O Gabriel Tagliari foi negociado. O Tagliari foi para o Remo do Pará, o Abner foi para o Riga da Letônia, e o Juventude trouxe o zagueiro Tite, experiente, já muita Série A e Série B no currículo, veio para substituir o Abner. O Allan Kardec chegou e já jogou na Copa do Brasil alguns minutos, nessa quarta fase. Agora eles ainda buscam um substituto para o Tagliari, que foi nos últimos dias que fechou a saída dele. Ainda o substituto para o Juan Christian, que saiu também, o ponta de velocidade, que eles ainda estão buscando. Tem a questão do Mandaca, se ele vai ficar na equipe ou se ele vai ser negociado, porque propostas chegam, o Juventude está tentando segurar pelo menos alguns da sua espinha dorsal da temporada passada, como Mandaca, Rodrigo San, goleiro Jandrei. Esses estão mantidos até o momento. E eles estão buscando melhorar o elenco dentro das condições financeiras que o Juventude pode. Agora, com o dinheiro que entrou das negociações, algum valor vai ser colocado em contratações. Com a Copa do Brasil, agora mais uma fase que garantiu 2 milhões, né? Chegar na quinta fase garante mais 2 milhões ao Juventude. Então tem mais 8 dias de janela. Depois, na outra sexta, dia 27, fecha a janela interna, a janela nacional. Então até aí vamos ver o que o Juventude busca para melhorar o seu elenco. E as nossas outras equipes estão todas em algum processo de reformulação. O Caxias teve muitas dispensas, cerca de 10 a 12 jogadores saíram, já trouxeram
novos 15 jogadores. Então a reformulação foi grande, até pela campanha decepcionante, né? No começo da temporada, com Gauchão e Copa do Brasil. Agora tem, além da Série C que começa em abril, tem Copa Sul-Sudeste para o Caxias e para o Juventude. Então eles têm que fazer um grupo melhor. E aí eles estão trazendo jogadores. O destaque do São Luís. O São Luís, que foi campeão da Taça Farroupilha, garantiu o calendário Série D e Copa do Brasil para a próxima temporada. Teve vários jogadores saindo. Um deles foi o Felipe Rangel, o destaque da equipe, que foi para o Caxias. Está lá se preparando para jogar a Série C Copa Sul-Sudeste. Teve jogo treino essa semana, ele já fez 2 gols. Então o Caxias vem se reestruturando, com o Marcelo Cabo agora tendo tempo para trabalhar com esses novos jogadores, conhecendo um grupo que ele deu muitas indicações de nomes também. Nos próximos conteúdos a gente vai falando mais sobre as reformulações, sobre os principais nomes que vão chegando a essas equipes. O Ipiranga foi muito bem no Gauchão, fez uma boa Copa do Brasil, está buscando nomes pontuais, no caso do Ipiranga. As equipes da Série C nossas são essas. O São José vem também uma reformulação, buscando novos nomes. Esse é o momento de entre safra, logo depois do Gauchão e antes da Série C e Série D, onde as equipes se movimentam, né? Contratações, dispensas. O São Luís também teve várias saídas, já citei o Felipe Rangel, teve o Denis Germano, meio-campista que também jogou bem, foi para o Brasil de Pelotas. E nomes se mantiveram, como o goleiro Gabriel, o meia Lucas Hulk, são nomes que permaneceram. O São Luís também está buscando contratações, que vai jogar a Série D. O Guarani de Bagé é outro que teve saídas importantes, como o Murilo, por exemplo, que foi para Ponte Preta, vai jogar a Série B. E eles estão buscando nomes também para reforçar o seu grupo e tentar buscar pelo menos a terceira fase da Série D, que a partir desse ano garante clubes que chegarem à terceira fase se garantem na Série D da próxima temporada dentro do próprio campeonato. Então, São Luís, Guarani, São José e Brasil pensam nisso também. E se alguém tiver força, poder brigar pelo acesso melhor para o nosso estado. E ainda, além de falar um pouquinho sobre as movimentações das nossas equipes Série C, Série D e do Juventude também da Série B, Juventude que já começa esse final de semana sua competição nacional. Na semana que vem, vale lembrar que na terça-feira inicia, já na próxima semana, a Copa Sul-Sudeste. Juventude e Caxias já jogam na próxima semana pela primeira rodada desta competição nova. E também citar a Copa FGF, a Copa da Federação, que esse ano foi mudada no calendário. Ela vai acontecer a partir do mês de maio. Ela foi antecipada. Até o ano passado tinha a divisão de acesso nesse período e a Copinha acontecia junto com a Terceirona no segundo semestre. Esse ano ela foi trazida para o primeiro semestre a partir do início de maio e a divisão de acesso e a Terceirona no segundo semestre a partir de agosto. Então, muitas equipes já estão se movimentando, os prazos estão encerrando. O Conselho Técnico da Copa FGF é na próxima segunda-feira. Aí a gente vai saber definitivamente quais serão as vagas, Série D, Copa Sul-Sudeste, Copa do Brasil, quais serão as vagas, o que terá de premiação, que as premiações não são financeiras na Copa aqui, elas são de vagas nacionais. E as equipes que vão participar. Brasil de Pelotas, o próprio Farroupilha também de Pelotas, o Santa Cruz,
Passo Fundo, Gaúcho, são algumas das equipes que manifestaram interesse. Guarani de Bagé e Monson, as equipes da primeira divisão, até o momento também manifestaram interesse, mas a lista definitiva sai no Conselho Técnico de segunda-feira. Então, na próxima semana eu poderei trazer para vocês as equipes confirmadas, que nesse momento, antes do Conselho Técnico, ainda podem acontecer movimentações e mudar essa lista. E o Brasil de Pelotas vem já com seu poder de SAF, montando um grupo, sabendo que vai disputar Série D, Copa FGF. Vamos ver como é que se movimenta. O Guarani de Bagé é outro que tem Série D e que deve disputar a Copa FGF também. Então vamos acompanhar as movimentações das equipes, as definições da Federação Gaúcha, que está tentando Copa do Brasil para pôr uma vaga para pôr em disputa na Copa FGF. Se essa vaga de Copa do Brasil vier, mais equipes vão participar, porque ela vale 830 mil na primeira fase que os clubes gaúchos entram. Então, se tiver, vale a pena, que é um valor que sabe que vai entrar. Agora, se não tiver Copa do Brasil, muitas equipes não vão querer participar porque é difícil conseguir patrocínio no interior, e aí disputar a Copa FGF para ter talvez só a Série D, aí fica complicado para várias equipes. Então, queria trazer um panorama do que aconteceu em Copa do Brasil, algumas movimentações das equipes do interior que estão se preparando para as divisões nacionais, falar um pouco da Copa FGF, que ainda tem definições, e nos próximos conteúdos falaremos mais sobre as movimentações dos clubes do interior, que vão disputar Série C, Série D, Copa FGF, Copa Sul-Sudeste, mais sobre nomes que vão chegando e vão saindo das equipes, e também a definição da Copa FGF, quais serão as vagas em disputa e quais equipes estarão presentes. Espero que vocês tenham gostado, sigam nos acompanhando, deixem o like no vídeo, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal e até o próximo conteúdo.